Olá a todos, prazer enorme inaugurar o nosso ADR for Business Survivor, ferramentas de sustentabilidade do negócio, discutindo temas de ADR no contexto empresarial. E para começar essa nossa série de debates, hoje eu tenho a honra de receber a doutora Andréia Galhardo Palma, que é juíza do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com grande experiência na área empresarial e de insolvência, é fellow também no Chartered Institute of Arbitrators, o nosso CIARB, Brazilian Branch, tem uma série de cursos de nível internacional na Columbia University, na Dispute Resolution Board Foundation, dentre tantos outros, né? E, além disso, atua, como eu mencionei, no nosso tribunal, no Tribunal Estadual de São Paulo, aplicando com maestria, né, o ADR no contexto judicial, talvez naquela linha maior que o professor Kazuo Watanabe desenhou ainda nos anos 1990, do juiz como um verdadeiro gerente do processo, né? Então, com muita alegria, eu recebo a doutora Andréia e já começo aqui a nossa discussão tratando desse artigo 334, né, que foi incluído no nosso código como um centro formador, né, transmissor de métodos de solução de conflitos, e de que modo, né, se enxerga a utilização dessa obrigatoriedade, né, dessa mediação inicial como algo que funcionou, não funcionou, foi útil para divulgar os institutos. Então, primeiramente, e para as considerações iniciais também, eu passo a palavra para a doutora Andréia. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Olha, boa tarde a todos. É um prazer poder falar diretamente da minha segunda casa, que é o Fórum, né, o Tribunal de Justiça, já há 23 anos. E especialmente num tema que eu acho que é um tema vanguarda, do futuro, é o futuro, a utilização dos métodos adequados de solução de conflito, do design, de como desenhar a resolução do conflito. Bem, eu acho, na minha modesta visão, que o Brasil já tem um arcabouço normativo fantástico em termos de como manejar os métodos de composição, de autocomposição, heterocomposição, mediação, conciliação, bem como arbitragem, e agora que o Brasil tem adotado muito no âmbito da construção, o Dispute Board, né, que é algo que já existe bastante nos Estados Unidos, e nós temos um arcabouço desde do Código de Processo Civil, do 364, instando o juiz, obrigando o juiz a entrar nessa seara, estimulando as partes para a composição. Mas o fato é que nós temos uma cultura adversarial muito grande, muito da formação acadêmica dos nossos estudantes, que isso, vamos dizer assim, há 30 anos atrás, ou mesmo quando eu me formei em 97, na USP, a gente não tinha uma cadeira de ADR, a gente não tinha uma cadeira de negociação. Quando eu estava saindo da faculdade, aí veio a lei de arbitragem em 96, quer dizer, a coisa estava nascendo. E nós temos um país de civil law, de uma cultura adversarial muito grande, a gente judicializa desde briga de vizinhança, questões familiares, pedindo sempre a mão do Estado, o paternalismo do Estado, para que resolva o conflito, esperando que a lei também nos dê amparo para que a gente possa utilizar o método. Então, foi preciso colocar num código, codificar, né, essa obrigatoriedade para o juiz também se estimular a compor. Isso, no início, para ser bem sincero, na área civil, que eu ainda estava na área civil, fiquei muito tempo na terceira vara civil aqui do João Mendes,
era mais fácil eu julgar antecipado do que estimular desde o início do deferimento inicial que as partes se compusessem. Alguns colegas implantavam, mas acaba que as partes esperavam a instauração do contraditório e não era efetivo aquela forma. Primeiro porque o fator estrutural, cultural, né? A gente não tinha uma equipe de conciliadores, o juiz tinha que assoviar e chupar a cama ao mesmo tempo, conciliar, enfim. Não pegou muito o 334, mas ele existiu. Aí depois veio, em 2015, a lei de mediação, né, as resoluções do CNJ também que vieram compor, enfim. Mas o fato é que nós tivemos recentemente, e aí muito isso aconteceu também nos Estados Unidos, há mais de 30 anos atrás, na Califórnia, um fato de adversidade, quer dizer, as empresas seguradoras, né, de danos nos Estados Unidos, olha, a gente não está aguentando mais essa questão de judicializar, de reparar, então a gente tem que fazer um esforço para que pegue a mediação, a negociação. E no nosso caso, nós tivemos aqui, em 2019, o ambiente pandêmico, né? Então, a situação adversa, ela tem um lado bom, um lado ruim, em princípio, mas um lado bom, porque ela começou a fortalecer isso no ambiente empresarial, porque eu posso dizer a partir de 2019, e logo veio a pandemia, que passou a mediação e a conciliação a terem um espaço maior, porque era mais fácil negociar do que judicializar, porque ficava mais caro e também, se for para arbitragem, ficaria também mais caro e aí precisava resolver o problema para ontem do pequeno e médio empresariado, quer dizer, as coisas não estavam funcionando, estavam meio paradas, e o próprio movimento do Tribunal de Justiça, no ambiente empresarial, que aí nós estamos falando aí de sustentabilidade, a EDA, na sustentabilidade dos negócios, passou o Tribunal de Justiça a criar um projeto piloto para assistir, onde eu fiz parte da construção desse projeto, junto com mais 4 juízes, para tentar suprir esse gap, porque o 334 não ia ser efetivo naquela situação, que não judicializava, eu não quero judicializar, eu quero já resolver, eu quero tentar já chamar para negociar, e ainda nós não tínhamos o suporte que hoje temos na área de insolvência da 14.112, então o tribunal fez um projeto piloto para que a gente pudesse negociar com as pequenas, facilitar a negociação num ambiente online, virtual, porque ainda estava no ambiente pandêmico, que essas pequenas e médias empresas pudessem chamar os seus credores e tentar compor ali. Alguns casos nós conseguimos suprir, mas a grande questão é que nós temos uma disparidade no ambiente empresarial daqueles credores com garantia, têm maior poder de fogo e só entram na negociação se houver um stay, ou seja, uma suspensão da execução, da exigibilidade daquele crédito por um tempo. Então, nós tínhamos um projeto, um esforço do judiciário, mas nós não tínhamos ainda uma norma que pudesse impor, pare de cobrar para pelo menos um período tentarmos resolver ou negociar. E veio, em dezembro de 2020, no caso, no ambiente da insolvência, né, que eu posso dizer, veio ajudar com o stay para negociar, numa medida de pré-insolvência, de assistência à empresa. Então, no ambiente empresarial, eu posso dizer, hoje nós temos um leque de proteção para aqueles que querem negociar na via extrajudicial, mas também na judicial, se a judicialização é inevitável, por diversas razões. Os grandes empresários conseguem crédito, mas os pequenos e médios não conseguem o crédito e às vezes nem conseguem negociar extrajudicialmente, porque é difícil a adesão daquele credor que tem maior poder de fogo. Então, o que o judiciário hoje, atualmente, faz? A gente insiste na mediação no ambiente empresarial e também no ambiente da insolvência, que é o meu trabalho. Eu, particularmente, saí um pouquinho fora
da casinha, porque em 2019 nós não tínhamos a lei de insolvência formatada como um dever do magistrado do tribunal estimular a mediação e a conciliação. Então, eu fiz isso em 2019, antes da 2020, antes da proteção, vamos dizer assim. Isso legal. Que eu queria saber, André, como é que foi lidar com isso? Porque, de fato, hoje a gente tem um caminho, uma trilha muito clara no contexto da insolvência. Mas o que a gente vê, e vê com bons olhos, você e outros juízes aqui de São Paulo, eventualmente de outros estados, indo além, né? E você mencionou aqui também, e um ponto que me chama a atenção é na dissolução de empresas, que é um tema bem mal resolvido, talvez, na lei. Né? Tem uma série de discussões. Como é que vocês vêm lidando com essa situação? Olha, por incrível que pareça, a gente consegue compor mais nas dissoluções de sociedade que envolve empresa familiar. Porque ela tem um conteúdo afetivo, mas mistura um pouco as situações. Então, as mediações ou conciliações que deram certo, muito voltadas em empresas familiares, empresas grandes às vezes, mas judicializando. Primeiro judicializa, e eu insisto na mediação. Muitas vezes eu já ouvi falar, mas a gente não quer pagar a mediação, não pode a doutora fazer, aí eu faço a conciliação, né? Mas eu insisto muitas vezes na mediação, porque na mediação você pode trazer o leque é maior, a confidencialidade coloca mais à vontade as partes de, inclusive, resolver disputas satélites que não envolvem diretamente a empresa, mas que impactam na construção da solução do conflito. Então, no ambiente empresarial, a dissolução, eu acho que é o ambiente mais propício para a utilização da mediação, mas ainda é muito lento o processo nosso, porque, primeiro, que quando, veja bem, saiu o estímulo da lei de mediação no ambiente da insolvência, havia sempre a desconfiança por parte de alguns magistrados também, isso vai dar certo. Antes da lei já falava assim, André, você está praticando isso, mas não vai dar certo. Eu acho que tive muita resistência interna, mas é porque a minha formação dessa foi fora. Então, assim, eu fiz o meu mestrado fora nisso, e eu tinha uma segurança de conhecer o Instituto e até onde eu podia ir. Então, muito do receio, antes da lei, né, ou mesmo com a lei de mediação, que é de 2015, existia um receio por parte dos operadores, aí eu falo como juíza, de como aplicar. Mas como assim eu vou perder o controle e deixar na mão do mediador? Confidencial por quê? Né? E até explicar que esse controle é diferido do resultado dessa negociação, e que tudo bem o mediador ter o controle ali do processo negocial, né, que nós faremos a fiscalização a posteriori da legalidade. Então, até isso implantar essa cultura, essa mudança do mindset, demora. E o benefício da legislação de insolvência, que também ajudou o ambiente empresarial, porque, olha, o ambiente empresarial sempre está em crise, lida com risco, então, o fato de existir na lei de insolvência o dever de negociar, o dever de mediar para o juiz, não é que é só no ambiente da insolvência, ela se transporta para um ambiente de sustentabilidade empresarial, que é o que nós estamos falando. Então, é um arcabouço legislativo que dá um conforto para os juízes. Eles falam, não, a lei agora me autoriza a fazer isso. Como fazer, que é o problema. Porque nós estamos falando numa realidade de São Paulo, mas tem um juiz do Amazonas que ele, além do empresarial, ele lida com questões de família, com questões, né, e não está afeiçoado a essa técnica do Instituto. Né? Verdade, então, nós temos um país de dimensão continental, mas o importante é que a nossa legislação ela é federal. Então, eu acho que essa cultura ainda tende a se desenvolver, mas em São Paulo nós demos um salto
Porque todos os juízes hoje, das especializadas, fazem uso da mediação. A gente brinca... sucesso ou não, né? A gente brinca que, mal comparando, São Paulo é o Delaware brasileiro, né? Quem diria, né? Ou South District of Manhattan, alguma coisa assim, porque as questões, né, especialmente empresariais, bem ou mal, elas acabam saindo daqui e vão para os tribunais superiores, né, e reverberam para o Brasil. Há algum tempo se discutiu, né? O tribunal em São Paulo às vezes demora um pouco mais e está perdendo essa condição de produção de precedentes nos tribunais superiores, né? Isso, acho que até foi discutido no passado, hoje acho que não é mais uma verdade, e para a questão empresarial, ainda mais, né? Mas como você bem destacou, bem ou mal, né, no Brasil a gente não tem essa concentração de casos necessariamente em São Paulo, né? Esse trabalho de eleição de foro, etc. Então, essas questões estão em todos os locais, né? Depender da atividade da empresa e tudo mais, elas se espalham, né? Acaba não tendo muito jeito. Mas um aspecto que eu queria te perguntar é dessa sensibilidade, e você passou um pouco por isso, né? Mencionou, você já tinha anteriormente e já aplicava, tinha a coragem de aplicar, né? Mas como é que você enxerga, como que é essa lógica do juiz, né? De olhar para um caso e falar, isso aqui eu acho que iria muito bem numa mediação. Porque esse eu acho que é um aspecto que muda tudo, Andréa. Quando as partes passam pela mediação, não raro, eu já tive a oportunidade de ser mediador, advogado, elas dizem, eu vou usar isso para qualquer coisa que eu tiver na empresa, não só para o contexto da insolvência ou para um contexto específico de dissolução, mas como o juiz, né, como o judiciário pode acender essa fagulha? Olha, é uma questão, você falou de feeling, né? São 23 anos, né, que a gente vem, que eu particularmente venho lidando com litigância, né? E depois de um certo tempo, você percebe que, pelo conteúdo fático da disputa e mesmo de direito, você, por exemplo, eu mencionei o fato de uma empresa familiar, né? Um desconforto ali de alteração de cota ou de assembleia, que no pano de fundo você sente que não é bem o fato de não ter participado da assembleia ou da divisão de cotas, tem um pano de fundo, onde o juiz às vezes não acessa ou as partes têm um certo receio de fazer o disclosure, né? Então, nesse sentido, dependendo do caso, eu sinto assim que a mediação, que é um ambiente neutro, um terceiro neutro, imparcial, que não vai utilizar o que foi discutido no processo. Então, nessas hipóteses, onde eu vejo que tem muito envolvimento da empresa familiar, ou mesmo questões que faltam um detalhe na disposição de valores, questão não é tanto do direito, mas é uma resistência em ceder por causa do valor, uma resistência muito, não menos da parte, mas às vezes do próprio perfil adversarial do patrono. Então a gente vai, pensa assim, se eu intervir muito, eu vou deixar de ser imparcial. Então o terceiro vai poder fazer esse trabalho melhor para mim. E aqui, assim, tem situações que tem questões mais complexas de propriedade industrial, que a gente vê que às vezes não é tanto a questão da técnica, mas é a técnica, mas se mudar um distintivo, um selo, se resolve, mas há uma resistência, às vezes, daquela advocacia tão high level que não quer nem dispor de nada. Então, a gente insiste com as partes para chegar a um facilitador isento, que possa ouvir num ambiente confidencial isso. Então, é muito de sensibilidade e depende muito do juiz ter essa questão essa paciência
de propiciar isso, porque muitas vezes para nós é mais fácil julgar antecipado, no batidão da regra processual, porque insistir na composição muitas vezes dá mais trabalho. E nós sofremos com uma questão estrutural. Temos pouco funcionário, muito trabalho, e temos que ser especializados e devolver rápido a resposta, né? Então, é uma questão, se outros colegas fazem assim, se você me perguntar, eu não sei te responder. Mas eu insisto no método. Assim como eu insisto, sempre quando tenho a oportunidade de falar aqui no tribunal, ou na escola Paulista dos Magistrados, ou outro ambiente, ou no CIAB, ou qualquer outro lugar, que precisa o tribunal ter uma divulgação um pouco maior, por exemplo, do Sejusc, que hoje praticamente existem no papel empresarial, mas acabam fazendo conciliação, né? Ao invés de fomentar a mediação, que é algo mais complexo, que seria talvez mais efetivo, de treinar aquele time de mediadores para aquelas áreas específicas, né? Família, empresarial, insolvência, que é um caminho. E no mediador que do Sejusc, que não pode simplesmente chegar, tem acordo, não tem acordo, porque isso não é mediação. Então, envolve fatores de treinamento, ter uma equipe de mediadores treinado para servir o tribunal, ter a consciência do juiz de que deve fazer a mediação não vai servir para todos os casos, ele deve fazer a seleção numa sensibilidade um pouquinho maior, né, que naqueles casos em que é possível um win-win, ou é possível ceder, né? E a questão de ter um espaço para poder viabilizar a mediação. Quando eu digo espaço, é assim, um tempo para fomentar a mediação nas varas, né? Que é algo que dá trabalho. Então, eu posso dizer que em 98% dos casos que eu tenho na área da insolvência aqui, eu coloco a mediação, mesmo nas falências, em questões pontuais, porque não é para tudo, mas resolve questões pontuais entre os credores, na impugnação dos créditos, para facilitar a resolução de situações pontuais, né? Então, é muito dessa sensibilidade do caso concreto, né? Então, tem casos que você nomeia e tem uma resistência das partes de falar assim, olha, mas eu não queremos gastar com isso no início. E aí o que eu faço e tenho feito desde 2020, um pouco imitando os meus colegas americanos lá da Califórnia, eles aparecem 5 minutinhos na sessão de pré-mediação para dizer dos benefícios do Instituto, explicar o Instituto para as partes, dizer que o juiz confia naquele mediador que é extremamente habilitado, expert na área, muito mais que o juiz, e que vai estar ali para facilitar ali aquela conversa, mostrar ali com diversas técnicas que ele tem, que pode ser avaliativa, facilitativa, não interessa para o juiz qual é a técnica que o mediador vai usar, isso está fora do nosso trabalho. Investigar qual é a técnica é algo que eu bato aqui no Brasil. Por que tem que ser só facilitativo no ambiente empresarial? Por que não pode ser tudo? Porque eu quero o resultado do acordo. Não importa a técnica que aquele profissional vai utilizar, né, no ambiente confidencial. Eu acho que esse ponto é importantíssimo, né? Porque me parece que a gente perdeu tanto tempo no Brasil em diferenciar a mediação da conciliação, ser avaliativo facilitadora. E foi vezes de serviço, né? Na verdade, poxa, porque não precisava. Eles não fazem essa distinção lá fora. Mas tudo bem, a gente faz aqui. Então, da minha parte, é dizer assim, não importa a técnica. Faça o acordo, deixa as partes negociarem, dê essa oportunidade. Então, eu tenho feito assim, aparecido nesses 5 minutos, um spotlight, dizendo, olha, eu confio, insisto nesse método, porque vocês podem gastar no começo um pouco, mas no final isso vai ter um resultado imenso, porque o empresariado tem pressa, é para ontem. Né? Melhor um fim horroroso do que um horror sem fim, às vezes, né? Então é isso que a gente insiste. Depois dessa entrada aí, eu fiz uma estatística minha,
dessa Spotlight, o número de adesão de mediação passou para 95%. Porque o juiz legitima o procedimento, que nem o Nicolas Luhmann, aquele alemão, fala, a legitimação pelo procedimento. Nós somos um país civil law, quando o Estado, que é o que eu represento, diz assim, eu confio nisso, isso é bom, você vai gastar um pouquinho agora, mas vai encurtar e vai ser melhor, e eu não vou participar, não quero nem saber se você vai lavar roupa suja ali, de família, de briga, o que vai ser, se vai trazer outros credores no bojo, para já facilitar tudo. Traz o acordo que eu fiscalizo depois a legalidade. Esse talvez seja o medo do juiz, de perder esse controle, mas não perde controle. Eu acho que ganha, né, doutor André, porque ainda que não faça o acordo, o que isso facilita no próprio desenrolar do processo, ou que as partes, pelo que refletiram nessa fase, nessa etapa de mediação, né, realizam eventualmente o acordo depois que a mediação termina, tudo isso é algo que a gente vê na prática, né, algo que é fundamental. Mas, vendo o nosso tempo aqui, eu quero agradecer imensamente eu falo demais. Imagina, acho que falou o suficiente e a importância, doutor André, quero deixar registrado, para o desenvolvimento desses institutos a partir do seu trabalho, o trabalho do tribunal. E um pouco que a gente vai tentar fazer aqui é reverberar, né, levar ao empresariado, aos advogados, a toda a comunidade, ao judiciário, ter esse diálogo com o judiciário, até literalmente, né, como tivemos hoje, para que a gente tenha o desenvolvimento cada vez maior desses institutos. Passo a palavra à senhora para considerações finais e agradeço imensamente. Bom, as minhas considerações finais é assim, eu sou absolutamente fã do método e posso dizer que nós também, como juízes, estamos fazendo nosso trabalho interno. Nós temos um grupo que chama Fórum dos Juízes Empresariais, e a gente tem um grupo interno e divulga nossas decisões, nossas ideias com juízes do estado inteiro. Então, nós estamos conectados, porque no mesmo sentido que a advocacia tem estimulado isso, vocês que são da ADR, nós também estamos fazendo a nossa parte quanto juízes especializados, tentando extrair para o país inteiro, país de dimensão continental, a utilização desse método, que, na verdade, é a solução para o país. Né? Nós estamos assoberbados de questões judiciais que nem necessitaria judicializar. Então, mediar, negociar, prioritariamente extrajudicial seria melhor, mas uma vez que judicializa, nós temos incluído, inevitavelmente, essa passagem pela conciliação, essa passagem pela mediação, agora com mais propriedade na área da empresarial e da insolvência. E eu continuo fazendo isso e com muita alegria, que é um benefício para o nosso país. Né? Sem dúvida nenhuma. É um serviço adicional ao nosso país, né? Além da judicância, também a difusão e a utilização desses institutos. E doutor eu agradeço André, demais a oportunidade de poder mais uma vez falar com vocês do canal e divulgar um método que, para mim, é um método futuro do nosso país, em termos de solução de conflito, né, adequado para um ambiente empresarial. A casa é sua, foi o primeiro episódio, certamente estará aqui em outros, e ficamos muito gratos. Até logo, muito obrigado.